Fala galera, boa tarde para todos aí, nessa terça-feira, dia 21 de outubro, saudações rubro-negras, Thiago Araújo aqui falando, canal Araújo Fla. E aí, nação rubro-negra, estamos todos felizes, né? Até porque o Flamengo vem de uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no último domingo. Flamengo 3, Palmeiras 2. Uma partida muito disputada, que o Flamengo aproveitou as oportunidades que teve e venceu a partida. Destaques para Pedro Arrascaeta, Pedro que foi sensacional, fez 2 gols, deu uma assistência, e o Arrascaeta também fez o seu gol, deu assistência também, e o Flamengo venceu aí o Palmeiras pelo placar de 3-2. Agora o Flamengo empata com o Palmeiras em número de pontos, fica atrás no primeiro critério de desempate, né, que é o número de vitórias, mas entenda como essa vitória foi importantíssima. No próximo final de semana o Flamengo viaja para enfrentar a equipe do Fortaleza no Castelão, e o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, né, duelo aí de 2 equipes aí postulantes ao título. Um empate do Palmeiras e uma vitória do Flamengo, nós recuperamos a liderança. Então veja o quão importante foi o Flamengo assegurar os 3 pontos na última partida do último domingo. Agora nós vamos enfrentar o Fortaleza fora de casa, e é mais uma decisão, galera. Como eu falei no vídeo do jogo contra o Palmeiras e já alguns vídeos atrás, né? O Flamengo agora, daqui para frente, é uma decisão atrás da outra até o final da temporada. E desligando um pouquinho aí do Campeonato Brasileiro, né? Sei que estamos aí muito felizes, o resultado foi importantíssimo pra gente no último domingo. Vencemos um jogo difícil, um jogo muito disputado, mas virando um pouquinho a chave aí do Campeonato Brasileiro, amanhã nós temos duelo pela Libertadores da América, semifinal da Libertadores da América, Flamengo e Racing, primeira partida no Maracanã, às 9h30 da noite. Flamengo precisa fazer um grande jogo amanhã. Nós precisamos de um resultado convincente para que a gente possa ir para Avejaneda com um resultado bastante a favor, para que a gente não venha sofrer lá, né? Nós vimos como foi contra o Estudiantes. A equipe do Racing é uma equipe muito melhor, é uma equipe muito mais qualificada do que a equipe do Estudiantes. Então o Flamengo precisa entrar concentrado nesse jogo, precisa entrar concentrado nessa partida, porque se trata de um desafio muito difícil, mas eu acredito totalmente na equipe do Flamengo, eu acredito totalmente no nosso elenco, e acredito também que o Felipe Luiz vai levar a campo aquilo que ele tem de melhor. Eu acho que ele aprendeu que o Pedro e o Arrascaeta não podem ficar de fora desse time, principalmente também o Pedro, que é o nosso artilheiro, é o nosso homem-gol, é um atacante decisivo, é um centroavante que não só faz gol, mas também tem muito recurso, né? Tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo. O Pedro, ele tá combatendo ali na frente, ele tá marcando ali na frente, tanto é que o nosso terceiro gol sai depois de uma roubada de bola do Pedro. Então assim, amanhã é dia da gente aproveitar as oportunidades, né? Contra o Estudiantes, o Flamengo teve inúmeras oportunidades no primeiro tempo de fazer até mais de 4 gols. E infelizmente nós não aproveitamos as oportunidades. Amanhã não, amanhã tem que ser diferente. O Flamengo tem que criar as oportunidades e tem que converter em gol. O quanto maior número de gols nós pudermos fazer amanhã, e quanto maior o resultado que a gente puder levar para a Avejaneda, vai ser importante. Porque assim, a equipe do Racing é uma equipe, como eu falei, muito mais qualificada do que a equipe do Estudiantes, e eu acredito que jogar em Avejaneda ainda é mais difícil do que jogar lá em La Plata. O estádio El Cilindro vai estar pulsando, vai estar lotado. Então o Flamengo precisa de um bom resultado aqui no Maracanã, para que a gente possa ter tranquilidade lá em Avejaneda, para poder, se Deus quiser,
se classificar para a grande final da Libertadores, que a princípio, né, vai ser em Lima. Então, amanhã, Flamengo e Racing, duelo aí pela semifinal, primeira partida da semifinal da Libertadores, às 9h30 da noite. Beleza, galera? Então é só isso que eu tinha para falar um pouco do jogo do último domingo contra o Palmeiras, né? O Flamengo, como eu falei lá no início do vídeo, conquistou os 3 pontos, um jogo muito difícil. O Flamengo, na minha opinião, não mostrou uma performance como a gente queria, mas fez o resultado. Que o importante em jogos como esse é você fazer o resultado. Porque nem sempre você vai ganhar o jogo jogando bem. E principalmente quando se trata de um jogo contra uma equipe que está disputando o título com a gente. Contra uma equipe que também é muito qualificada, assim como a nossa. E o Flamengo se impôs no Maracanã, diante da torcida. A nação rubro-negra fez uma festa linda, cantou o tempo todo, apoiou o tempo todo. E dentro de campo, o Flamengo fez valer a força da sua torcida. O Flamengo fez valer a vibração do seu torcedor e refletiu dentro de campo com uma vitória importantíssima. Como eu falei, o Flamengo precisava vencer, poderia ser até 0-0. Poderia ser até 0-0. O que importava pra gente eram os 3 pontos. Mas conseguimos construir uma vitória importante. Como eu falei, vencemos por 3-1 até o final. Gustavo Gomes fez um golzinho lá, mas deu números finais à partida. O Flamengo venceu pelo placar de 3-2. Tivemos com uma arbitragem que, ao meu ver, priorizou o futebol. Do lado de lá, teve reclamações, né? Teve algumas reclamações, mas, enfim, o Flamengo venceu, somou 3 pontos. E agora, galera, fechar, desligar a chave do Brasileiro e se concentrar amanhã na partida da Libertadores. Aí, após a partida contra o Racing, nós começamos a pensar no Fortaleza, para, se Deus quiser, no próximo final de semana, próxima rodada, a gente retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e caminhar aí, se Deus quiser, rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? É isso que eu queria falar com vocês. Como eu sempre digo no final dos meus vídeos, se puder, curte aí esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal, dá essa força, faz essa gentileza pra gente, para que a gente possa continuar crescendo aí no YouTube, pra gente continuar aí buscando os nossos objetivos, crescendo, aprendendo e, se Deus quiser, trazendo ainda mais conteúdos aí, falando do Clube de Regatas do Flamengo, falando de futebol para vocês. Beleza, galera? Um abraço a todos, um restante de terça-feira abençoado para todos vocês e saudações rubro-negras.